Sendo hoje o dia 3 de dezembro de 2017, estamos estudando o arrebatamento. O nosso versículo-chave é 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 13 a 18, que é a passagem clássica, né? Passagem clássica a respeito do arrebatamento da igreja. Nesses domingos anteriores, nós temos sinonimizado o arrebatamento com a esperança, porque a nossa esperança é o encontro com o Senhor, é a bendita esperança, é a esperança reservada nos céus. E nós vimos também o que não é esperança, de acordo com a cultura popular, de acordo com a cultura dos filósofos, daqueles que pensam. E nós vimos também na semana passada o que é a esperança. Nós não apenas vimos o que não é, como nós tivemos uma belíssima e maravilhosérrima preleção semana passada que ela não estava assistindo, falando sobre o que é a esperança. A esperança é a âncora da alma, como diz lá em Hebreus capítulo 6, versículo lindíssimo, que fala exatamente, que foi Hebreus 6, 18 a 20. Para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual, a esperança, temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu. É aquela que estabiliza as nossas emoções na hora dos problemas e das tribulações. É a esperança. Se não tiver esperança, tudo fica pálido, tudo fica cinza, tudo fica sem vida, tudo fica sem expectativa, tudo fica sem destino, tudo fica sem desfecho, tudo fica sem final. Não é a verdade, Ana? Mas nós temos uma esperança. Eu não sei como que tem uns bobão que não acredita no arrebatamento e ainda por cima fala que quem acredita, acredita em heresia. Eu fico pensando, o que você faz com esse texto aqui então? O que você faz com 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 13 e 18, que é tão explícito, é tão óbvio, mas tem quem não creia aliás, nós fazemos parte de uma seita, né, que crê no arrebatamento. Eles falam que nós somos escatologistas ficcionais, que a gente está assistindo muito filme de ficção científica. O pessoal acha isso por aí. Mas a palavra está aí para que quer queira, quer não, quer acredite, quer não acredite, quer goste, quer não goste, quer concorde ou quer discorde, ela está aí. Cadê o microfone da pergunta? Senão os nossos ouvintes youtubicos e etcétricos não vão poder saber o que você perguntou. Bom dia. Pode falar. Bom dia. Aqui. Carlos, nós sabemos que o que nos salva é a fé em Jesus Cristo. Só a fé em Jesus Cristo. E quando nós estudamos nas primeiras semanas de arrebatamento, a gente falou sobre a bendita esperança, que Sim. está totalmente vinculada à volta de Jesus Cristo. Sim, e tudo que dela advém. Esse vínculo com a volta de Jesus Cristo está diretamente ligado em crer em Jesus como Salvador, ou pode desvincular no sentido da pessoa que não crê no arrebatamento? Não, é indesvinculável. Exatamente. A palavra ela é única, né? Não tem como você crer no Pai, não crer no Filho, crer no Espírito, não crer no outro. Então a gente pode considerar que a pessoa que apesar de se dizer crente em Jesus Cristo, não crê no arrebatamento, realmente não é nascido de novo ou não? Não, aí não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Porque às vezes dá a impressão de que
a pessoa que está dentro de igrejas que pregam ao contrário do arrebatamento, ainda assim eles vão ser surpreendidos e maravilhados, assim, Sim, claro. pela fé em Jesus Cristo, certo? Sim. Os próprios, o texto que nós vamos ler aqui, os Tessalonicenses, eles eram nascidos de novo, mas eram ignorantes com relação ao assunto. Eles nem sabiam direito a respeito do assunto. Os Tessalonicenses, aliás, eles já conheciam essa doutrina, mas eles tinham uma ignorância, né, uma falta de conhecimento a respeito de alguns aspectos. O Paulo já havia discorrido, porque o Paulo ficou um mês. A palavra fala em Atos que ele ficou 3 semanas lá em Tessalônica, né? Está lá em Atos 17, de 1 a 8. Ele ficou aproximadamente um mês. E nesse um mês ele investiu pesado. Nos Tessalonicenses, de maneira que os Tessalonicenses eles eram razoavelmente bastante conhecedores de várias doutrinas. E Paulo já tinha conversado a respeito de escatologia com eles, já tinha falado a respeito do arrebatamento, mas o Paulo não tinha sido exaustivo a respeito do assunto. Tiveram questões que não foram abordadas. E exatamente as questões que o Paulo não abordou é que deixou eles inquietos, porque depois que o Paulo saiu de lá e foi para Bereia, e depois de Bereia ele desceu para Atenas, alguns irmãos, um irmão pelo menos, ou 2, ou alguns irmãos morreram lá na igreja de Tessalônica. E isso deixou os Tessalonicenses aflitos, porque eles conheciam uma doutrina, mas o Paulo não tinha descido a detalhes. Então, um dos detalhes que o Paulo não tinha explicado para eles, por exemplo, com relação à doutrina do arrebatamento, e quem morrer antes, como é que fica? Então, Paulo pregou o Evangelho, ensinou sobre muita coisa para eles, inclusive escatologia, falou do arrebatamento, mas não falou a respeito desse detalhe. Aí o Paulo vai embora para Bereia e Atenas, começa a morrer irmão lá, os irmãos começam a ficar aflitos e angustiados. Falei, e aí, como é que faz? Eles vão ser crentes de segundo escalão, eles vão participar do arrebatamento, mas numa classe inferior, ou eles vão perder o arrebatamento, porque tem gente que pensa que... ou como a igreja ainda era herdeira da fé judaica, né? A doutrina cristã ainda estava sendo desenvolvida ao longo das décadas do primeiro século, isso a partir da teologia judaica, porque a teologia cristã ela brota a partir da teologia judaica, e o que se sabia na teologia judaica a respeito de ressurreição é que ela iria acontecer depois do período de angústia de Jacó, ou seja, depois da tribulação, e antes do estabelecimento do reino milenário. Então os irmãos de Tessalônica começaram a querer entender a coisa. Então quer dizer que a igreja vai ser arrebatada, e esses irmãos só vão ser ressuscitados depois da tribulação? Isso quer dizer que nós vamos passar pela tribulação? Uma parte da igreja passa pela tribulação? Só quem morre é que escapa da tribulação? E depois, quando é que eles se ressuscitam? Então ficaram algumas dúvidas. Então o Paulo escreve, ele lá de Atenas, ele manda Timóteo ver lá em Tessalônica o que está acontecendo. O Timóteo ele tem ele faz uma boa reportagem. Acho que está aqui no capítulo 3, 1 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 3:1. Pelo que não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas, e enviamos o nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações. Porque o Paulo, quando ele saiu de Tessalônica, ele saiu corrido de lá. Ele saiu... Está procurando alguma coisa?
Canetas. Tem milhares de canetas aí no fundo. Aí. Mas a sua não está lá, não? Ah. E na frente aí também tem caneta. Então o Paulo saiu de lá corrido por causa da perseguição. E essa perseguição continuou na igreja de Tessalônica. E o Paulo ficou preocupado. Ele mandou o Timóteo ir lá ver o que estava acontecendo. E quando o Timóteo voltou, ele voltou com esses questionamentos que os irmãos estavam tendo a respeito de detalhes da tribulação e do arrebatamento. E o Paulo responde enviando essa cartinha. E nessa cartinha, no capítulo 4, do verso 13 em diante, está escrito o seguinte: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes, sem conhecimento, desconhecedores de fatos, né? Ignorante não é no sentido do cara que dá patada na cara do outro, é ignorante no sentido de agneo. Nós vamos estudar a palavra agnoel, né? Que é a privativo mais noi, perceber com a mente. É não ter informações a respeito de, não ser consciente a respeito de. Porque a gente tem muita especulação. Você quer saber o que aconteceu, por exemplo, com o Clausen, né, o Fernando Clausen? Você vai lá na Mãe de Santo, que incorpora os defuntos. Aí o Fernando Clausen incorpora lá na Mãe de Santo e dá um recado para o pastor Geraldo e para a Loide. Tem essa forma, por exemplo, você saber o que acontece depois da morte. Você pode pegar os livros escritos pelo Chico Xavier, escrito pelo Zé Arigó, escrito por outros aí, o Allan Kardec, e eles te revelam o que vai acontecer do lado de lá. Você pode se matar também e depois tentar voltar sozinho. Tem várias formas de você tentar descobrir o que acontece do lado de lá. Mas a única forma segura, a única maneira segura de saber sobre a vida após a morte é através da revelação que está aqui nesse livro. É uma fonte confiável, é um Deus fiel. Então, se nós tivermos um conhecimento adequado do que a Bíblia ensina, todo e qualquer sofrimento excessivo e desnecessário, toda ignorância a respeito do futuro é desfeita, porque a palavra ensina a respeito dessas coisas. Inclusive aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 a 18, que nos ensina a respeito do arrebatamento. A igreja tem um destino. A igreja tem um encontro marcado. Você lembra desse livro, né? Você leu na escola Encontro Marcado? Não? As professoras lá não te obrigavam a ler esses livros, não? Do Eça de Queiroz, do Machado de Assis. Eu não lia obrigado, eu lia porque eu gostava, né? A professora mandava ler um livro de Monteiro Lobato, eu lia a coleção logo. Esse, na minha época, era aquela coleção Vagalume. Era muito fajuta, né? Meia boca mesmo. Eu lembro da coleção Vagalume. Se não me engano, é da editora Ática, que era muito comercial na época. Então, mas o texto diz: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes. Que eles estavam sendo ignorantes, eles estavam desconhecendo. Por isso que o Paulo escreveu: com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Nós já falamos a respeito da esperança. O incrédulo, quando morre, é um chororô só. O que aconteceu? Vai encadernar de novo? Vai ressuscitar? O que vai acontecer? Vai para o céu? Vai para o inferno? Vai para o nirvana? Vai para o Valhalla? Né? Você vai lutar ao lado de Odin? O que acontece? Né? Não tem esperança, inventa historinha, não é? Aí o pessoal inventa historinha, não tem base, eles não têm um Salvador que foi na morte e voltou. O Maomé, o Chico Xavier, alguém pode falar isso que Cristo fala aqui em Apocalipse? Ó? Aquele que vive, estive morto,
Mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Quem pode falar como Jesus Cristo aqui em Apocalipse 1,18? Eu estive morto, viu, Elaine? Mas ele que estou vivo aqui pelos séculos dos séculos, a chave da morte e do inferno está na minha mão. Eu venci a morte. Eu venci. Não tem nenhum outro que possa dizer isso. Então, o nosso destino é o encontro com a pessoa, para que onde eu estiver estejais vós também. Não é a promessa lá de João 14? E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E aqui no nosso texto que nós vamos ler no 17, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Nosso destino é o encontro com a pessoa. É lógico que vai ter glória, que vai ter brilho, que vai ter prêmio, que vai ter reencontro, né? Tem aquela música lindíssima: ó Pai, eu queria tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal. Cantando hoje. Rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus. Vai ter um reencontro. Se o Geira for na frente, ele vai lá nos esperar, né? Vamos na frente no arrebatamento lá como... Entendeu? Os irmãos que já foram, meu pai está lá. A esse professor de escola dominical que professa Cristo, falou depois da tribulação. O seu Noé está lá. Depois do arrebatamento vai cair a ficha. O Claução está lá, né? Está todo mundo lá. Vai ter um reencontro, vai ter prêmio, vai ter festa. Né? Quando você vai numa festa muito bombada assim, né? Você fica com as emoções floradas, você chega assim, tem negoção acontecendo assim, né? Dá uma emoção. Imagina o festão que vai ser lá em cima. Tem casamentão, né? Não, vai ser um trem doido, né? Vai ter, mas o principal é a pessoa de Jesus Cristo. O nosso foco, o Espírito, vai nos conduzir para isso, né? Vai ser o nosso foco. Mas quem não tem esperança, não tem isso aqui. Deve ser horrível viver. Você lembra quando a gente vivia sem esperança, Elaine? E depois que você morrer, eu não sei, só Deus que sabe. Né? Outro dia. Seja o que Deus quiser. Outro dia, lá no nosso estudo de terça-feira, né, a gente estava conversando o seguinte: é uma questão de bom senso até. Se o ser humano conseguisse ficar livre do cosmos, da influência de Satanás, do demônio, para parar para pensar, ele ia pensar o seguinte: eu tenho duas apostas para fazer. Eu tenho aqui 50 anos, vamos falar 50, 20, 30, 50, 100, 50 anos de vida para apostar. Ou então uma eternidade. Se eu arrisco ficar com Cristo, e Cristo não ressuscitou, o máximo que vai acontecer é eu desperdiçar 50 anos. Mas eu não pus em risco a eternidade. Mas o pessoal faz o contrário. Eles apostam a eternidade, arriscam perder toda uma eternidade e investem em 40, 50, 100 anos que seja, e daí? E daí? Se você arriscar em crer e falar, não, pelo sim, pelo não, eu vou ficar com Jesus. Que se ele for a aposta certa, a eternidade está garantida. Eu só perdi 40, 50 anos aqui. Você investe o contrário, falei, os crentes estavam certos, agora já está quente. Agora não adianta. Nossa, aquele careca chato que toda sexta-feira fica rabiscando aqueles números lá na praça, estava certo. Não é? Eu fico xingando, porque sempre passa alguém xingando, não aquele que eu xinguei. Caramba, gente, não é uma questão até de bom senso, é uma questão... O pastor Marcos falava isso, lembra, na escola bíblica, mas ele falava diferente, ele falava no sentido de... Mas nesse sentido mesmo, sobre não desperdiçar o seu tempo, achando que as pessoas perdem tempo com este mundo, né? Acumulando, aquele versículo, né? Acumulando aqui o que não vai levar para lá. Mas nós temos esperança. Deixa eu só concluir. Acumulando aqui o que não vai ter valor nem no céu e nem no inferno. Nem no lugar, nem em outro. Não vai ter aproveitamento. A gente não pode ser ignorante a respeito dos que dormem,
Nós não estamos falando dos irmãos que não estão aqui não, hein? Nós estamos falando dos irmãos que morreram. Estamos falando que a respeito dos que dormem. Às vezes está pensando no irmão que está lá no conforto da cama, vou no culto hoje não, está chovendo. Nós vamos estudar a palavra, as 3 palavras gregas para dormir, com seus 4 sentidos. Tem 4 sentidos. Não sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristeceres como os demais, que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, ele está instruindo os Tessalonicenses, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os mortos em Cristo. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, os mortos em Cristo, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Aí eu te pergunto, os irmãos aí observaram que a palavra os que dormem aparece várias vezes no texto? Inclusive vai aparecer mais lá na frente, no capítulo 5 também. Olha lá, ó. Agora, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios, os que dormem, dormem de noite. O assunto dormir. Você sabe que esse assunto ele é levemente polêmico na igreja, não lembra? Em 1982 ou 3, quando a nossa primeira igreja estava em formação, a gente tinha lá umas 20 pessoas que se reuniam no Instituto de Educação. Tinha um casal de irmãos, são nascidos de novo, irmãos em Cristo. Eles eram carioca, é tipo o Wagner, mora lá em Juiz de Fora, mas de vez em quando está em Belo Horizonte, ele vai lá no evangelismo, ele nos visita aqui, né? Assim, o coração dele está com a gente, mas ele não pode estar presente sempre. Era um casal, também um casal, se não me engano, era Billy e Damaris, o nome desse casal. Eles eram, porque ele trabalhava numa plataforma de petróleo lá no Rio, então ele teve que fixar morada lá, mas ele tinha um coração com a nossa obra, então sempre que possível ele nos visitava, ele participava. E teve uma vez que, estudando alguma coisa, quando chegou nesse assunto dormir, aí o trem empacou. Eu não sei porque cargas d'água, né, já que está chovendo, né? Porque que ele tinha essa fé, esse elemento na doutrina dele. Eu não sei por influência de quem, ou se era por causa de... Porque tem heresias, eu não sei se são os adventistas ou se são os testemunhos de Jeová, acho que são os adventistas, que crê que a alma dorme. A minha mãe mesmo, outro dia, né, passado já, meu pai fez agora 1 ano que ele faleceu fisicamente, e foi uns 2 meses atrás, em função desse trem que nós estamos olhando, eu tenho encontrado com ela, né? Aí ela falou assim, seu pai essa hora está dormindo. Ô mãe, onde você arranjou esse trem? O pai está dormindo? Não, que a palavra fala que o crente quando morre, ele dorme.
Tudo bem, porque quando você faz uma leitura das Escrituras, você está falando aqui que dorme, você pensa que dorme. Mas nem tudo é exatamente o que parece quando você olha de cara assim, porque você tem que entender o texto dentro do seu contexto. Se possível, é bom que você estude aquele assunto à luz de tudo que é apresentado a respeito dele nas Escrituras, para que você chegue a uma conclusão que não seja precipitada. Por exemplo, quando fala que eu estava no barco e dormia, teve sono, dormia, ele estava vivo, estava dormindo mesmo. Dormindo fisicamente. Quando no Lázaro dorme, estava morto. Estava morto, exatamente. Nós vamos ver. Porque isso é uma. Só o contexto que você falou, o contexto mostra que. Tem muito irmãozinho que simplesmente lê a Bíblia e entende do jeitinho literal que está ali. E é só um pouquinho de estudo ou de alguém que ensine, instruir, porque existem figuras de linguagem na Bíblia, que é o caso aqui desse dorme. Existem 4 dormes na Bíblia. Nós vamos ver detalhadamente, porque esse assunto é bom a gente estar alicerçado nele, porque a gente encontra quem pensa diferente por ele. Existe o sono natural, que é esse aí que o pastor Geraldo acabou de citar, que está em Mateus. Tanto em Mateus como em Marcos, né? Acho que está em Mateus 8:24 e lá em Marcos 4:27, se não me engano. Jesus está dormindo mesmo. Não te preocupa, Senhor? Existe o sono natural, porque nós temos 3 palavras para dormir. Nós temos o coimal, nós temos o cateudo e nós temos o upnos, de onde vem hipnose, hipnos ou upnos. Nós vamos ver as 3 palavras: coimal, cateudo e hipnos. Sendo que essas 3 palavras, conforme o contexto onde ela se encontra, ela pode significar o sono natural, ela pode significar o sono escatológico, o morrer, ela pode significar a conjunção carnal, a relação sexual, ou ela pode significar a morte espiritual. Morte espiritual? Ontem eu achei essa palavra e não escrevi. Seria assim uma cauterização espiritual, uma insensibilidade espiritual, uma dormência espiritual, está faltando a palavra, uma despreocupação moral e espiritual. Uma insensibilidade. Porque quando o Deus disse para Adão, se certamente morrerás, a primeira morte que ele teve foi a morte espiritual. Que foi essa insensibilidade, talvez. Né? Olha o microfone. Foi a morte espiritual. Sim. E aí a segunda morte, o segundo passo, ele passou para passar pelo processo de morte carnal, morte física. Não, quando Deus disse para Adão, lá no Éden, se certamente morrerás se comer deste fruto, essa morte ali tem 3 pontos. Né? Número 1, no momento que ele comeu, ele certamente morreu espiritualmente, separação espiritual. Número 2, a morte, ele começou a passar pelo processo de morte física. Sim. E número 3, ele também passou pelo processo de morte eterna. Ele tinha durante o caminhar de Deus, com Deus, o caminhar na terra, ele tinha a oportunidade de reverter essa morte eterna. Sim, pelo arrependimento e fé na obra do sangue que estava para vir. Que foi derramado pela primeira vez no sacrifício para fazer as vestes rainhas. Deus dividiu a morte em prestações, vamos chamar assim, para poder dar oportunidade. Se todas as mortes viessem uma vez só, na hora que ele mordesse o fruto, não tinha nem chance para Cristo fazer a parte dele, né, a obra consumada. Mas nós temos 3 palavras no grego que são traduzidas para uma palavra só no português, dormir, e mesmo assim esse dormir pode ter 4 sentidos, de acordo com o contexto: o sono natural, a morte física, ou o sono escatológico, como é chamado,
a relação sexual e a insensibilidade moral ou espiritual. Que nós vamos ver ela daqui a pouquinho, ela quando fala assim, assim pois não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Os que dormem, dormem de noite, os que se embriagam de noite. A gente vê que os contextos do dormir moral, do dormir espiritual, da insensibilidade espiritual, sempre são acompanhados de um contexto onde se fala de coisas morais, ou de a necessidade de despertamento, sim? A palavra que você está querendo é alienação, não? Viver alienado? Não. É no sentido de, ele não está sentindo. Ele está insensível mesmo. Anestesiado. Cauterizado. E pode ser também espiritualmente. Tu que dormes. Sim, nós vamos chegar nesse aí, está lá em Romanos. Desperta tu que dormes e Cristo te esclarecerá. Não é acordar do sono físico. Ou da morte. Está falando de sensibilidade ou insensibilidade espiritual e moral. Mas nós vamos ver os quatro. Aqui nesse contexto do 1 Tessalonicenses 4,13, está falando da morte. Porque tem... aliás, é da palavra coimal, que nesse texto que foi traduzida por dormir, que vem a palavra cemitério, que é coimeterion, de onde veio cemitério, que era o lugar de ficar deitado mesmo. Nós temos o sono natural, que o pastor Geraldo citou, que ele estava dormindo no barquinho. Nós temos também a figura de linguagem, porque quando você quer tocar num assunto um pouco lúgubre, viu, Elaine? Lúgubre, ou pesado, ou um pouco impróprio, você pode usar uma figura de linguagem chamada eufemismo. Conhece o eufemismo? O eufemismo é uma palavra, locução ou acepção mais agradável de que se lança a mão para suavizar ou minimizar o peso conotador de outra palavra, locução ou acepção menos agradável, mais grosseira ou tabuística. Entendeu a definição aqui? É tipo assim, você não falar assim, ô fulano, cadê o Zé? Você não falar assim, o Zé morreu? Você fala assim, o Zé bateu as botas, irmão. Isso é um eufemismo. O Zé está dormindo. O Zé nos deixou. Entendeu? O Zé foi para a terra do não sei o que, como é que é lá. Tem um monte de expressões, tem um monte de eufemismos. Foi para a glória. É um eufemismo. Você não fala assim, cadê o fulano? Morreu. Aí você usa o eufemismo para suavizar. Entendeu? É menos desagradável. Assim, passou dessa para melhor. Passou dessa para melhor. Não é um eufemismo, é uma expressão que você usa para não ficar tão impactante, né? É uma palavra, locução ou acepção mais agradável, da qual se lança para suavizar ou minimizar o peso conotador de outra palavra, locução ou acepção menos agradável, mais grosseira ou tabuística. Viu aí? É para o papo ficar menos pesado. Então, nós temos o dormir natural e nós temos também o dormir que é usado como uma figura de linguagem. O que está dizendo é que o cara morreu, mas você fala que está dormindo, né? Mesmo porque no mundo antigo, em geral, e no mundo greco-romano em especial, essa figura do dormir para a morte era comum. Sabia, Laine? Quando o cristianismo surgiu, né, o termo não se originou com o cristianismo. Era uma metáfora, uma figura de linguagem comum entre os judeus e os pagãos. Era comum. Quando o verbo coimal, dormir, aparece 175 vezes no Velho Testamento.
Em Gênesis 19, 4, 32, 24, 52. É para ler a lista aqui, ó. Tem 175 versículos aqui, ó. Alguns deles ele tem um sentido de morte natural, ó, de sono natural. Às vezes tem o sentido de relação sexual. E às vezes tem o sentido eufemístico de morte. De morte. Vamos só a alguns exemplos, para que se saiba que o termo dormir, né, o termo dormir usado para morrer, não é uma invenção cristã. Ele já fazia parte do mundo antigo, usar essa expressão para morrer. Por exemplo, quando você vai em Deuteronômio 31, 16, e com isso também nós vamos construindo a anti-heresia, né? Porque crer que a alma dorme é uma heresia. Nós vamos aqui ver os versículos. Por exemplo, em Deuteronômio 31, 16 diz o seguinte: disse o Senhor a Moisés: eis que estás para dormir com teus pais, e este povo se levantará e se prostituirá ainda após deuses estranhos na terra, para cujo meio vai, e me deixará e anulará a aliança que fiz com ele. Quem crê no sono da alma, eu queria que essa pessoa comparasse Deuteronômio 31, 16, onde Deus está falando com Moisés: eis que estás para dormir com os teus pais. Aí você vai lá em Mateus 17, 3. O que acontece em Mateus 17, pastor Geraldo? Mateus 17, 3. Deus está falando com Moisés: você vai dormir com seus pais. Será que o Moisés pensou que ele estava aprontando um colchão e um travesseiro para ele lá no Monte Nebo? O que o Moisés entendeu que Deus estava falando aqui? Você vai morrer, meu filho, não é? Vai dormir com seus pais. O mundo antigo usava esse conceito. Moisés entendeu o que Deus estava falando. Deus estava falando: você vai morrer, você vai dormir com seus pais. Olha lá em Mateus 17, 3. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Qual é a conclusão que a gente chega? Que Moisés era sonâmbulo. Não, Moisés estava mais vivo do que que Moisés sofria de sonambulismo espiritual eterno. Porque Deus falou: Moisés, você vai dormir com seus pais. Passa algum tempo, ele está aqui conversando com Jesus. Como é que pode estar conversando com Jesus se ele está dormindo? Entendeu? É a resposta de Jesus para os saduceus. De Deus não é Deus de mortos. Exatamente. Que é também, ele foi muito explícito. É tão óbvio. Jesus conversaria com esses irmãos que creem no sono da alma nos termos que estão aqui em João 11. Ó. João 11, de 11 a 14. Isso dizia, e depois eles acrescentou: o nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, está de boa, está tranquilo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro. Não está muito óbvio o contexto? Está sinonimizando morte com dormir. Qual que é esse que você está lendo? Eu estou lendo João 11, de 11 a 14. Jesus, porém, falava com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: já vi que vocês não conseguem me entender, Lázaro morreu. Lá no 11 ele fala: nosso amigo Lázaro adormeceu. No 14 ele fala: morreu. Ou seja, está sinonimizando. Está sinonimizando. A mesma coisa aconteceu lá com a Talita. Aconteceu lá com a Talita. Lá no Lucas 8. Lucas 8. Lembra da passagem? Marcos 10. Lucas 8, 50. No Marcos 10, no Mateus também. É que é paralelo, né?
Lá no Lucas 8,52, ó, e todos choravam e pranteavam. Aí Jesus disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E eles riam dele. E riram-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Ele estava usando o eufemismo. Ele não queria chocar as pessoas. Mas para mim, a grande iluminação, a grande epifaneia, a grande revelação, o grande esclarecimento, a grande iluminação desse assunto aconteceu para mim aqui em Mateus 27. Que eu falava assim: poxa, tem irmãozinho que crê no sono da alma. E assim como Moisés, Deus fala lá em Deuteronômio que ele ia dormir com os pais, e depois a gente acha ele em Mateus conversando com Jesus e Elias. A gente vê aqueles que foram mortos na tribulação balançando folha de palmeira, vestido de vestes brancas, esperando o número dos seus conservos ser completado. Eles não estavam dormindo, eles estavam acordados. Eles estavam conversando com Deus: Senhor, até quando? Justo Senhor, se eu não vingo o nosso sangue daqueles que habitam na terra. Está conversando com Deus. Na hora que eu li Mateus 27, aí o Espírito Santo explodiu o texto. Agora eu entendi. Porque quando você vai em Mateus 27, nos versos 51, você leu 51 só para 50 e 51, só para dar o contexto do 52. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros. Eu até grifei de amarelinho, ó. E muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. O que dorme é o corpo. Por isso que os gregos, que os antigos, que os romanos, eles usavam esse eufemismo do sono, do dormir para a morte, porque devido à semelhança na aparência entre um corpo adormecido e um cadáver, isso trouxe a criação da figura de linguagem. E como o dormir é temporário, a situação do corpo também. Então, o que dorme é o corpo. E muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Sim, senhora. Só fazer um comentário que interessante, que quando fala que eles ressuscitaram, a gente lembra lá de Ezequiel, né, que fala sobre os ossos secos e tudo, porque esses corpos, querendo ou não, já estavam decompostos. Então foi uma regeneração completa do corpo físico igual também. do Lázaro. Né? Interessante. E que quando o Espírito Santo me iluminou esse versículo, falou o que dorme é o corpo, né, esse de Mateus 27, 52, eu me lembrei de Daniel 12:2, aí piscou assim na minha mente o Daniel 12:2. O que é que diz no Daniel 12:2? A ressurreição dos... Está falando de uma maneira geral a respeito da ressurreição, né? Tanto de justo como de injusto, tanto do pré-milênio como pós-milênio. Mas observa, olha lá que interessante, ó. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Muitos dos que dormem no pó da terra. O que é que dorme no pó da terra? O que é o pó e ao pó retorna? O corpo. Tu és pó, ao pó retorna. Então, quando a Bíblia fala eufemisticamente, metaforicamente, figurativamente a respeito de morrer, está falando da morte do corpo, não está falando de alma. O Moisés estava lúcido, os irmãos mortos da tribulação estavam lúcidos. Nós vamos ver, quando a gente estiver mais para frente no nosso texto aqui do estar com o Senhor, a palavra fala que o Paulo está falando, estar com Cristo é muito melhor. Como é que poderia ser melhor se você estivesse inconsciente? Como que estar inconsciente com a alma dormindo e estar com Cristo é melhor do que estar aqui consciente vivendo com Cristo? Ele fala, ó, morrer é lucro, porque estar com Cristo é infinitamente melhor. Quando você vai em Jeremias 5, 27, só para acabar, Jeremias é muito antes do cristianismo, né?
em Jeremias 5, 27, mostrando que era corrente, que era usual no mundo antigo se usar essa figura de linguagem, essa metáfora, esse eufemismo do sono para a morte. Em Jeremias 5, 27, ele fala lá, ó, eu anotei errado, então eu vou para o 2 Samuel 7,12, porque tem muitas passagens no Velho Testamento que mostram usando, muitos reis, e dormiam com seus pais, o Asa, o Josafá, aquela turma toda lá. E em 2 Samuel 7,12, que está falando do pacto davídico. Lembra? 2 Samuel 7, muito clássica a passagem, diz o seguinte: Deus falando com Davi, igual falou com Moisés, quando teus dias se cumprirem, e coimal, que foi traduzido por descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente. E essa expressão descansar com os pais ou dormir está por todo o Velho Testamento. E para mostrar um pouquinho mais ainda que essa figura de linguagem, esse eufemismo, essa metáfora do dormir aplicada para a morte, não era exclusividade foi adotada fortemente pelo cristianismo, porque faz muito mais sentido para o cristão do que para o pagão. Mas era comum, tanto entre os judeus como entre os pagãos. Homero, já ouviu falar do Homero? Homero usou o sono como eufemismo para a morte na Ilíada, ao se referir à morte de um jovem guerreiro. No Ilíada, capítulo 11, versículos 241 a 243, eu não sei se fala, é assim, né? Está escrito: então ele caiu e dormiu um sono de bronze. Morreu. O Homero, ao escrever a Ilíada, ele diz que já leu a Ilíada uma das vezes, ele não está lembrando desse texto, mas se você for lá no capítulo 11, nos versículos 241 a 243, ele está lá narrando a morte do jovem guerreiro como dormir um sono de bronze. O poeta romano Catulo, viu? Mas não é o Catulo da paixão cearense, o escritor brasileiro, não, viu, Elaine? Você lembra do Catulo? Você não gostava de ler Machado de Assis esse tempo. O poeta romano Catulo apela para a devoção da sua amada, lembrando-lhe que a vida é curta e que uma noite interminável se segue. No seu poema 5, ele diz: os sóis podem se estabelecer e subir de novo. Para nós, quando a luz curta se configurar, permanece o sono de uma noite ininterrupta. É uma figura de linguagem poética para se referir ao sono da morte, a própria morte. Então nós vemos que existe o dormir natural, existe o dormir que é morrer, que era usado tanto por pagãos, como por judeus, como por cristãos. Existe o dormir como eufemismo para relações sexuais, só para acabar de fechar, conforme está, por exemplo, aqui em 2 Samuel, nas 175 vezes que o verbo é usado no Velho Testamento, é usado em todos esses sentidos aí. O morrer, o dormir, o ter relações e o moral. Mas em 2 Samuel, capítulo 11, esses Samuel, esses crônicas, tudo em colo, né? Capítulo 11, no verso 4, está escrito o seguinte: então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e se coimal, deitou com ela. Tendo-se ela purificado sua imundícia, voltou para sua casa. Lá no verso 11. Respondeu Urias a Davi: a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os seus servos de meu senhor estão acampados ao ar livre.
e hei eu de entrar na minha casa para comer e beber, e para me coimal com a minha mulher, deitar, dormir com a minha mulher, e em outros lugares. E existe o eufemismo, a figura de linguagem, para o dormir espiritual, o dormir moral, que nós vamos ver na semana que vem, que tem umas 2 ou 3 passagens ótimas aqui, porque aí é onde a gente sai do verbo coimal e entra no verbo cateudo, que significa dormir mais rapidamente ou mais profundamente. Mas isso nós veremos na semana que vem. Amém?